Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Túlio e no vídeo de hoje a gente vai comentar o fato relevante do fundo BCFF11, que anunciou um ganho numa causa jurídica sobre restituição de valores recolhidos em favor da Receita. Informou ali que vai ter um ganho relevante para o fundo. Antes disso, eu vou fazer uma rápida análise do fundo, que é sempre interessante. O fundo soltou o relatório gerencial nos últimos dias, então vou comentar aqui com vocês rapidamente e já vou comentar sobre o fato relevante. Então aqui a gente tem a taxa de gestão e administração, valor um pouquinho alto. O fundo, a gente sabe que ele é um fundo grande, tem mais de 300 mil cotistas, um valor patrimonial alto. Aqui o valor da cota patrimonial a gente pode ver que está em quase R$ 74,00 e a gente tem uma cota mercado a R$ 64,66. Eu até deixei esse gráfico aqui com 5 anos para a gente ver que aqui foi o ápice da pandemia e hoje está um valor até um pouquinho menor. Então a gente vê como que esse fundo vem sofrendo nos últimos meses. O gestor ele começa aqui com uma mensagem fazendo uma avaliação do mercado internacional e do cenário nacional com as últimas informações prestadas pelo governo. Mas eu vou direto para o que interessa. Logo aqui também no começo do relatório gerencial, o gestor ele coloca novamente a questão do duplo desconto. A gente sabe que um fundo de papel, obviamente, um fundo de fundos, obviamente ele compra fundos de tijolo de papel. Esses fundos eles já estão com desconto patrimonial e o fundo BCFF também está com desconto patrimonial. Então a gente tem aí um duplo desconto que ele coloca que se o fundo ele voltar a seu patrimonial, a expectativa de um ganho total em razão desse duplo desconto chega aqui até quase 27%. Importante destacar que se o fundo realmente conseguir gerar toda essa recuperação no valor da cota, é porque o mercado como um todo se recuperou. A gente sabe que para isso é necessário que a Selic ela baixe. A gente não consegue ter isso na perspectiva curta, em razão das políticas que até agora o governo tem falado que vai implementar, mas é um potencial grande. O fundo está pagando hoje 10,5% de yield anual. Se cair um pouco mais o valor da cota, como indica que vai cair pelos últimos movimentos, né, a gente pode pensar que esse fundo daqui a pouco está pagando 1% ao mês, que é um valor bem alto. Bom, quanto ao ganho de capital, a gente observa que o fundo ele não vinha conseguindo fazer esse ganho de capital nos últimos semestres. No último semestre de 2022 ele conseguiu fazer 3%, bem pouquinho, mas conseguiu fazer. A gente sabe que um fundo de fundo ele depende desse giro. E aqui ele já começa a destacar sobre o seu portfólio na questão de papel. A gente consegue observar aqui as taxas, né? IPCA mais 7,9, uma taxa interessante, tem um pouquinho de CDI também. Então, para os próximos meses, o BCFF deve manter alta participação em FIIs de CRIs e em CRIs em seu portfólio, em especial via novas alocações em ativos com maior correlação ao CDI. Então, ele está aí projetando uma Selic alta por mais tempo e quer surfar essa onda. Ainda assim, o fundo segue com mais de 40% do seu portfólio alocado em FIIs de tijolo, muito bem posicionados para capturar o fechamento da curva de juros. Bom, aqui ele traz mais uma informação interessante. O BCFF vendeu posições em FIIs de CRIs com ágio ao patrimônio e ganho de capital durante o mês, permitindo reinvestir o caixa em FIIs com maior expectativa de retorno, principalmente em fundos com maior parte do portfólio atrelado ao CDI. É uma crítica que esse fundo vem recebendo há muito tempo, da qual eu concordo, é que ele tem um caixa, e que eu já deixei grifado para vocês, um caixa disponível de mais de 6%, dá mais ou menos, um cálculo bem rápido, 100 milhões de reais, e o fundo ele não investe esse valor. A gente notou vários fundos de tijolo, de papel principalmente, sofrendo muito nos últimos meses. Fundos que se você compra naquele momento você consegue um excelente carrego e ainda assim o fundo ele optou por segurar esse caixa. Ele não usou, foi assim durante a pandemia e agora também ele tem mantido esse caixa. Mas ao menos ele conseguiu fazer esse giro para conseguir comprar um pouco mais de papel a valor mais interessante. Aqui ele comenta um pouco mais sobre o racional dessa compra. Aqui novamente ele vem falando sobre a questão do resultado base do fundo, né? Então 0,56 por cota, que dá aqui um de mais de 10%, como eu comentei. Aqui tem as posições nos fundos de papel, tem um pouquinho de CRI, ele tinha até mais, então ele conseguiu fazer esse giro. A gente observa aqui o caixa do fundo, ok, está rendendo legal na renda fixa, mas tem algumas oportunidades que na bolsa ainda assim o fundo prefere manter esse caixa.
Aqui na DRE eu marquei para vocês que o fundo ele não vinha conseguindo fazer o giro, o ganho de capital, né? A gente observa aqui que ele estava no negativo e nos últimos 3 meses do ano ele conseguiu fazer um giro até interessante aqui em novembro, um valor já mais considerável. Então, basicamente é isso. Quanto ao fundo, é um fundo que daqui a pouco, se cair mais um pouco, começa a ficar interessante. Eu não gosto muito de fundos, eu acho que você consegue montar uma carteira diversificada, mas os fundos de fundos, invariavelmente, eles estão com uma oportunidade interessante, uma questão oportunística, você consegue um yield interessante com grande potencial de valorização no futuro, então é um fundo que está no meu radar. Bom, quanto ao fato relevante, que o fundo publicou hoje, ele diz o seguinte, que o fundo recebeu nessa data o valor de quase 2,5 milhões em função do deferimento dos pedidos de restituição do imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de fundos de investimentos apurados entre o ano de 2019 e 2020. O referido valor representa aproximadamente 10 centavos por cota, e é importante frisar que essa restituição ainda pode ser objeto de revisão pelas autoridades, e o valor recebido pelo fundo será retido e alocado em ativos de maior liquidez pelo prazo de 5 anos. Então, esses 10 centavos, perdão, eles não vão ser distribuídos para os cotistas nesse momento, mas ali o fundo já tem 0,25 acumulado, mais de 6 milhões, nessas decisões que foram favoráveis, que no futuro, se confirmar, esse valor vai ser distribuído aos cotistas. E interessante é que eles colocarem ativos de maior liquidez pelo prazo de 5 anos, porque a gente tem boas oportunidades também na renda fixa, então se esse valor de fato vier para dentro do fundo, esse dinheiro vai estar rendendo uma porcentagem interessante ao ano. Bom, pessoal, quanto a esse fundo é isso. Se gostaram, eu peço que deixem like para me ajudar. Eu vou trazer vídeos aqui diários para vocês, sempre falando sobre fatos relevantes, relatórios gerenciais e demais informações sobre os investimentos de um modo geral. Tá bem? Até o próximo vídeo, uma boa noite.